Bom, turma, hoje nossa aula será sobre feudalismo. Eu vou explicar para vocês a primeira parte. Vou falar sobre como ele se forma, tá? Como que ele vai crescer como uma grande estrutura de produção que vai durar muitos anos. Vai durar quase 1000 anos, tá? E foi super importante aí para a história. Então, a palavra feudalismo é um conceito de modo de produção que vai vigorar aí na Europa Oriental e tinha, né, como característica importante a condição de relação servil na produção. Tá? Então, o feudalismo ele vai do século V até o século XV. Na verdade, a gente pode até dizer que, por exemplo, Rússia revolucionária de 1917 tinha resquícios de feudalismo, tá? França, Revolução Francesa, resquícios de feudalismo, século XIX, século XX, século XVIII, tá? Então, não vai ter aí o fim do feudalismo no século XV. No século XV ele entra numa grande e profunda crise e passa a dar lugar ao capitalismo. Então aí eu vou dizer, nós falamos sobre, nós chamamos esse período aí em que vigora o feudalismo de Idade Média. Então a Alta Idade Média vai da formação do feudalismo até o seu completo auge e a Baixa Idade Média quando ele começa a entrar em declínio. Tá? Já vimos os bárbaros, né? Os bárbaros, então, eram todos aqueles que estavam fora da condição de cultura romana, né? A língua e a cultura romana. Então, esse processo aí de formação histórica no sistema feudal, ele tem como ponto de partida uma crise que vai acontecer no século III, lá no Império Romano, e que vai se acentuar no século V, quando os bárbaros invadem aí finalmente então todo o Império Romano que nós já vimos. A crise do escravismo vai contribuir, formou-se o colonato, que era uma ligação entre o escravo, que deixa de ser escravo porque o cristianismo pregava liberdade, então ele não quer ser mais escravo. Só que ele tem que trabalhar, então ele vai trabalhar como um trabalhador imagina, não é o termo correto, tá? Mas pensa assim, Portugal não colonizou o Brasil. Nesse processo, Portugal não explorava a terra. Então, essa mão de obra escrava agora ela vai ser explorada com outro nome, que a gente vai chamar de colonato. E aí depois entra como o princípio dos servos, tá? As obrigações, o trabalho servil, tá? Então, temos aí, né, o colonato, uma implantação servil, né, como eu já acabei de falar para vocês, que vai mudar todo esse sistema, tá? Então, tudo isso é uma herança romana. Por parte dos bárbaros. Os bárbaros não invadiram o Império Romano, então é uma fusão de duas culturas, tá? E pelo lado dos bárbaros, né, os germanos, nós temos aí uma exploração coletiva de terras e uma subordinação militar, que nós vamos chamar de comitatus. Então, é o princípio da sucedania e vassalagem, que é o princípio da reciprocidade, que mais tarde a gente vai discutir. Beleza? Muito bem. Todo o processo vai ficar baseado na questão agrária, autossuficiente e dentro de um espaço murado, que é o feudo, tá? Então, o feudalismo, a grande característica do feudalismo são as relações sociais básicas, tá? As relações vassálicas, as relações comunitárias e as relações servis. Então, as vassálicas entre a nobreza e os senhores, as relações comunitárias entre os servos eles eram comuns, então um ajudava o outro, os servos. E quando a gente fala de servo e nobreza e senhor feudal, aí a gente fala de relações servis, tá?
As relações civis, todas elas eram pautadas em obrigações. Essas obrigações, elas eram, então, comitatus, né, a relação entre... São as relações vassálicas. O colonato vem de uma condição romana, tá? Então, o colonato é a produção, o comitatus é a proteção. Toda a estrutura feudal baseada em uma economia agrária e rural. Então, é o campo, é autossuficiente. Eu tenho que arrumar isso aqui, gente, agora é com 2 S. Autossuficiente. O feudo, comunidade de produção. Não tinha moeda. Não, você não pode dizer que não tinha. Você tem que falar que ela entra em desuso, tá? Essa moeda vai ficar restrita aos árabes. Os árabes vão continuar com comércio e moedas. O feudalismo não. Então, no feudalismo, a gente não usa moeda. Elas existem e não são usadas, não tem função. No mundo árabe, elas existem e são utilizadas, tá? Fica um comércio, obviamente, localizado, geralmente usando a troca. Então, eu troco o que eu tenho de excedente e pego o que eu preciso. Pouco nível técnico e havia o sistema trienal de rotação de culturas para tentar preservar o solo. 3 anos eu planto uma coisa, depois de 3 anos outra, e depois de 3 anos uma terceira coisa, tá? O feudo era a unidade de produção, tudo acontecia neste lugar, que tentava abrigar tudo que era necessário para aquela sociedade. Nós temos aqui o castelo, nós temos aqui moinhos, geralmente eles tinham rios, as casas dos servos, né, as moradias de outros membros da sociedade, pasto, criação de animal, floresta, igreja, super importante ela nesse momento, tá? Vai estar aqui, ó, a igreja, tá? Então, tudo isso era muito comum naquele espaço. Um feudo, ele tinha tudo o que era necessário para aquela sociedade sobreviver. O feudo, ele era dividido em 3 partes, tá? O manso senhorial, que era tudo ligado ao senhor feudal. Então, o castelo ficava naquela região, a igreja. O manso servil, que era onde ficavam os servos, onde eles trabalhavam, plantavam. E o manso comunal, geralmente as florestas, os pastos e os rios ficavam nessa região, que era comum tanto a um quanto ao outro, tá? A sociedade, ela era dividida em 3 classes apenas, só isso aqui, ó. Nobres, clero e servos, tá? Não tinha mais, não tinha mobilidade, não dava para nascer servo e virar nobre, não dava para ser clero e estar clero e virar servo, não tinha como, tá? Então, os servos eram servos e viviam servos e morriam servos. Os nobres eram nobres, viviam nobres, morriam nobres, eventualmente faziam parte do clero. E o clero, a mesma coisa, tá? Tinha rei? Tinha. O rei também não tinha muita função, tá? A ideia do rei para todo mundo, né? Um rei, que a gente vai ver depois em monarquias nacionais, que aí ele volta a ter uma função, uma utilidade dentro desse processo social. Aqui, o poder maior era do senhor feudal, tá? Era ele que exercia o maior poder, porque cada feudo tinha o seu senhor feudal. Como não tinha unidade, um feudo não tinha como, para evitar invasões, né, e perseguições e tudo mais, eles ficavam isolados, então o rei não tinha muito sentido. Por essa razão é que o senhor feudal figura aí como tão importante nesse período, tá? A função era, então, do clero estar ligado à igreja, o nobre fazia proteção nas cavalarias, nos exércitos e tal, e o servo trabalhava, tá? Bom, eu termino aqui essa aula. Na próxima, a gente continua falando sobre mais características, especialmente da igreja medieval. E vou falar para vocês um pouquinho sobre as relações vassálicas, tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho, até a próxima. E não se esqueçam, hein? Realizando exercícios de classe e casa nas apostilas. Dúvidas, estou à disposição.
Bom, dando continuidade então ao nosso conteúdo, falaremos hoje sobre a expansão e a formação do islamismo, certo? Bom, vocês sabem que hoje a relação que se tem com o islamismo é erroneamente as ideias terroristas. Eu sou completamente contra esse rótulo e acho que vocês deveriam entender muito mais sobre a cultura árabe e a religião, o islamismo, essa construção, para também, né, tirar essa ideia de que todo árabe é terrorista. Acontece e tem um motivo para isso acontecer, tá? Então, quando a gente fala de islamismo, a gente fala efetivamente sobre esse aparecimento dos árabes que ocorre na Idade Média apenas, quando eles formaram um império bem grande que passa a rivalizar com o Império Bizantino, que a gente viu aí no módulo 17, tá? E também com o Império Persa. Então, para o Ocidente, com o Império Bizantino, e lá no Oriente, com os persas, que vocês estudaram no bimestre anterior. Essa rápida expansão dos árabes, que vai acabar gerando aí um elemento muito importante na história da Idade Média, vai acontecer por conta da unificação política e religiosa da Arábia, que vai ser feita pelo Maomé, tá? Que é o criador aí desse grande império. Quando a gente fala de mundo árabe, a gente fala de um lugar, tá? Uma península, a Península Arábica, que é uma região desértica, fica entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. É uma região muito grande. Naquele momento, ela era aparentemente vazia, com vários oásis, postos de caravanas, de pessoas que ficavam de um lugar para o outro, fazendo comércio, atrás de possibilidades de alimentação, de produtos, né, de sobrevivência, efetivamente. Essas rudes condições de vida ali da região mostram o porquê que os povos eles eram isolados. Então, assim, eles não tinham, né, uma unidade porque eles não tinham uma possibilidade de se unirem. Eles ficavam isolados. Igual a gente está hoje em isolamento, imagina que esse isolamento é por conta de uma seca muito grande. Então, a gente, aqui eu tenho água. Será que se eu for até o outro lado da rua vai ter água? Então, melhor eu ficar aqui do que eu atravessar o deserto. Eu posso morrer, posso ser atacada. Então, várias coisas acabavam fazendo com que esses povos vivessem isolados ali na Arábia, tá? Bom, quando a gente fala de religiosidade, aí sim a gente acha que acaba trazendo efetivamente, né, essa ideia do mundo árabe e do islamismo. A palavra islamita significa submisso a Deus e a palavra muçulmano significa crente. Então, os árabes eles acreditavam em espíritos antes de haver a conversão, tá? Acreditavam em espíritos. Esses espíritos eles eram representados por árvores e pedras e acreditavam em várias outras divindades subordinadas a um grande deus, o Alá. Então imagina assim, mas se a gente for pegar, por exemplo, falando de mitologia grega, só para vocês terem uma linha de comparação, tá? Tipo, Zeus e Alá seriam equivalentes. Os deuses grandes e poderosos e todos os outros abaixo deles, tá? Então, no mundo árabe era mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. O único fator de união religiosa ali desse povo árabe era um santuário que ficava na cidade de Meca. Esse santuário chamava Kaaba, tá? Em que eles faziam uma peregrinação direta. Então, direto eles iam até lá para fazer essa adoração. E dentro ali da Kaaba estavam representados os ídolos das várias tribos ali da Arábia, que todos os anos eram visitados e eles aproveitavam para fazer comércio, tá? Então, vão juntando aí as informações, certo? Bom, aos habitantes de Meca, lógico que essas romarias eram importantes, porque ali o comércio deles crescia. Então imagina que você mora numa cidade, vamos pegar uma cidade religiosa hoje, vamos pensar Aparecida, vai. Hoje o grande fluxo de pessoas para Aparecida é a Basílica de Aparecida. Imagina que de repente o Brasil ele passa por uma revolução religiosa e não é mais
não acredita mais na religião hoje comum aqui no Brasil, que é o cristianismo, com a vertente do catolicismo. Então imagina que nada disso faz sentido mais. As pessoas que moram em Aparecida vão ter turistas? Vai ter peregrinação até Aparecida? Não, então as pessoas vão começar a passar fome, não vai ter comércio, vai fechar a loja, tá? Então segura essa informação que também é importante. Bom, então aos habitantes de Meca era super importante essas romarias, que aconteciam todo final de ano, porque acabavam dinamizando, tipo, dava uma aumentada, como eu falei, né, nas trocas, faziam o comércio e tudo mais. Existia apenas uma única cidade rival, que era Yatreb, que era uma cidade já mais antiga, que ficava num oásis ao norte de Meca. Certo? Muito bem. Bom, nessa região viviam os beduínos, que eram comerciantes que pertenciam à tribo dos coraixitas. E eram eles que controlavam o santuário da cidade e tinham o poder político local. Então, os beduínos, que faziam parte aí de uma tribo chamada Coraixita, controlavam a cidade e o santuário. Certo? De repente, Maomé. Maomé era descendente de uma família pobre, de uma tribo de Hashemitas. Só que pertencia a essa mesma tribo dos Coraixitas. E aí, ele desde cedo, desde pequeno, eles faziam caravanas, ele se dedicou a essa criação de alguns camelos, né, para fazer as caravanas e tal. E aí ele foi tendo contato com outros povos ali da região do Oriente. Por quê? Porque ele fazia caravanas. O que é uma caravana? Já assistiram o Silvio Santos, né? A caravana do Jaçanã. Da onde você veio? Do Jaçanã. Juntou um monte de gente e saiu de um lugar para ir para o outro. Tá? Então imagina que a caravana do Maomé. O Maomé teve contato com cristãos e judeus. E aí, ele acaba conhecendo uma mulher muito rica, já um pouco mais velha, que era viúva. Ela chamava Khadija. E aí o Maomé casa com ela. Agora ele é rico, não precisa mais cuidar da caravana, não precisa mais ficar ali cuidando dos camelos para a caravana. Ele vai fazer um retiro espiritual. Começa a meditar e fica pensando, né, 40 dias nesse retiro. Diz Maomé que nesses 40 dias em que ele viveu lá no retiro, ele teve uma visão do anjo Gabriel e que o anjo Gabriel teria dito a ele o seguinte: a sua missão é propagar uma nova religião com uma essência baseada em Maomé, tu és o profeta do Deus único Alá. Bom, é uma história muito semelhante à história do cristianismo. Então, nós saímos agora de um contexto politeísta dos árabes e entramos num contexto monoteísta, que é primeiramente dos judeus, com Javé, e depois o cristianismo com a vinda de Jesus Cristo. Certo? Estão acompanhando? Bom. Maomé volta, então ele se converte, depois ele volta, converte todos os seus familiares e em seguida ele começa a tentar convencer os coraixitas a se converterem. Os coraixitas falam para ele: Maomé, você tá maluco? Se eu me converter, se todo mundo aqui se converter, se os árabes inteiros se converterem, quem vai fazer comércio com a gente, Maomé? Quem é que vai vir lá de não sei onde até aqui pra vir ver a Kaaba? A gente vai morrer de fome, Maomé. Tá maluco? Não, isso é um absurdo, não sei o que. Maomé, então, começa a ser perseguido. E aí ele foge para Yatreb, que é a cidade rival. Certo? Então, ele estava em Meca, foge para Yatreb, que é a cidade rival. Porque ele estava sendo perseguido e ele seria morto. E Yatreb muda de nome, tá? E passa a chamar, desde que isso acontece, de Medina. Desde que o Maomé foge de Meca para Yatreb, Yatreb vira Medina.
que marca, inclusive, o início do calendário muçulmano, certo? Bom, apoiando-se, então, aí agora nos moradores da Medina, Maomé dá início a uma guerra santa contra Meca. Desculpa, Maomé dá início a uma guerra santa contra Meca. E aí ele começa a vencer. E as suas vitórias vão impressionando. Ele tem a ajuda dos beduínos para conseguir essas vitórias. E aí ele começa a impressionar. Ele marcha contra Meca, destrói todos os ídolos da Kaaba e declara aquele lugar sagrado para o islamismo. Nasce, então, a religião islâmica, no ano de 630, tá? Bom, nos últimos momentos da vida, nos últimos anos da vida do Maomé, ele busca justamente essa conversão de todos os árabes que ele pudesse, e caso não conseguisse fazer isso de forma pacífica, através da força mesmo, através de batalhas, de guerras e tudo mais, tá? Ele morre na Medina, constrói ali para ele uma primeira mesquita do Islão, e fazem a doutrina islâmica para poder transmitir, então, agora para os seguidores, tá? E então aqui estão todas as ideias do islamismo, né? Um sincretismo baseado no judaísmo e cristianismo, então uma mistura aí de judaísmo e cristianismo, prega a crença em um único Deus, Alá, e esses são os pilares do islamismo. Peregrinar a Meca uma vez na vida, ter que dar esmola, jejuar no mês do Ramadã, orar 5 vezes ao dia em direção a Meca e fazer a Guerra Santa. Tudo isso está escrito no Corão. E ter o Deus Alá, né, que é o grande preceito, né? Alá como um único Deus, tá? Essas tradições em torno da vida de Maomé acabaram sendo reunidas num livro. Então tem o Corão, tá? Corão, que é o livro sagrado, certo? E as tradições foram escritas num livro chamado Suna. Deixa eu ver a Suna. Nesse livro, nessa Suna, toda vez que eles queriam achar um argumento para impor uma decisão ou definir uma norma de governo que não tivesse no Corão, eles usavam a Suna, tá? E aí, então, a unidade do mundo muçulmano foi quebrada quando Maomé morre. Depois que ele morre, muitos movimentos surgem na Arábia. Esses movimentos, hoje, os dois principais são as divergências entre os sunitas e os xiitas. Essa divergência entre esses dois grupos está justamente no direito de sucessão ao governo do Islão. 2 livros, Suna e Corão. 2 grupos, sunitas e os xiitas. Na Suna não havia qualquer afirmação sobre a questão da posse, da sucessão, tá? Então, o que acontece? Uma parte aí deles os xiitas queriam que as regras apenas estabelecidas pelo Corão desencadeassem um sucessor. Já os sunitas diziam que não. Os sunitas abraçaram a Suna e fizeram um processo à parte com os xiitas. Por isso que até hoje existem conflitos no mundo árabe, especialmente entre esses 2 grupos, sunitas e xiitas, tá? Bom, quando Maomé morreu efetivamente, a Arábia está unificada. Ela está junta, tá? E a capital é Meca. Essa é o local da capital do Império Árabe, porque, segundo Maomé, Allah queria todos os árabes unidos sob uma única tutela. E a capital era Meca. Tá? Maomé morre. Não há uma resolução para essa sucessão
E aí, então, começam os problemas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os adeptos do islamismo, na grande maioria, eram crentes apegados à fé e à propagação das ideias religiosas. Então, eles se tornaram pessoas tão ligadas a essa ideia que eles viviam para isso só. Segundo, então problemas aí, né? O primeiro é esse. O segundo problema, surgiram de imediato 2 homens, os 2 primeiros califas, o Abu Bakr e o Omar, que perceberam um vazio de poder e fizeram o quê? Assumiram a sucessão e a herança do Maomé e começaram a exercer uma autoridade militar, civil e religiosa. Então, depois de um ano que o Maomé estava morto e que o Abu e o Omar tinham tomado já o poder, o Abu Bakr consegue eliminar os focos de resistências onde havia aí ao longo de todo o Império e fazem a unificação da Península Arábica. Certo? E aí ele começa o processo de expansão. Essa expansão islâmica, ela vai ser iniciada logo após a morte do Maomé, especialmente pelas mãos aí do Abu Bakr. Beleza? Estão entendendo aí, turma? E aí ele coloca uma pimenta nisso tudo, que é a Guerra Santa contra os infiéis. E aí sim, né? Toda essa questão psicológica, a atração pelo paraíso muçulmano, que recompensas não só materiais, mas também pós-morte, um céu com mel e leite. Então a gente tem que pensar em todo o contexto. Um lugar pobre, sem água, não conseguiam fazer agricultura, era muito difícil, muito difícil. Então assim, era uma pobreza extrema que vai gerar toda essa vontade de ter alguma coisa. E eles encontraram como uma boa forma de garantir recompensas expandir o islamismo, nem que para isso houvesse e se fizesse uma guerra. Tá? Bom, então o Abu Bakr vai fazer todo esse processo de eliminação de focos de resistência e o Omar vai ser o principal califa da dinastia Hashemita. Ele consegue conquistar a Síria, a Palestina, a Pérsia e o Egito. Então, eles andaram aí bastante, tá? Aqui, ó, Omar, califa dos Hashemitas, vai conquistar grandes territórios. Bom, aí é necessária uma substituição dos califas Hashemitas, tá? Então, a substituição dos califas Hashemitas pelos Omíadas mudou a dinastia, tá? Lembra que eu falei, era a dinastia Carolíngia, virou a Capetíndia? É a mesma coisa, era a dinastia Hashemita, virou a Omíada, tá? Mudou a sucessão. Isso aconteceu no ano de 660, e aí isso gerou 2 mudanças severas. A primeira, a capital deixa de ser Meca e passa a ser Damasco, na Síria, onde hoje é a Síria. E aí eles resolvem deixar de conquistar o Oriente, que eles estavam conquistando ali a Síria, a Palestina, a Pérsia, a região do Egito, e passam a focar o Ocidente, a Europa Ocidental especialmente, tá? A África do Norte e a região ali da Europa Ocidental. Ali eles são barrados na Batalha dos Poitiers, que a gente viu na aula passada, não conseguem essa expansão, acabam fazendo pequenos focos, mas na sua grande maioria são expulsos e são colocados mais para dentro de novo do continente do Oriente com as cruzadas, que a gente ainda vai falar sobre elas, tá? Em 750, em Damasco, acontece um golpe político que vai afastar os Omíadas do poder. E aí a gente tem uma terceira dinastia que assume o poder, a chamada dinastia Abássida, que eram parentes de Maomé. E eles mudam de novo a capital do Império Árabe. Passa a ser Bagdá. Tá? E agora o objetivo deles é conquistar a Índia e a China a partir da dinastia Abássida.
Bom, consequências disso tudo. A economia do mundo antigo, ela foi super influenciada por tudo isso, tá? Especialmente porque houve aí um conflito direto entre árabes e os europeus, né? Os árabes e os cristãos como um todo, tomada de rotas, controle de rotas, tomada de comércio, enfim. Em termos econômicos, isso vai ficar bastante evidente, tá? E isso vai gerar uma necessidade de uma busca de, tipo, eu tô com uma crise, eu não consigo até... Imagina você lá na Europa, tá? Pô, tô com uma crise grande de comida, eu não consigo ir até a Ásia, pegar comida e voltar, então eu vou ter que me arrumar aqui mesmo. E aí vem o feudalismo. É a partir daí que a gente tem um grande florescimento do feudalismo, o feudalismo que pregava a autossuficiência, a ruralidade, totalmente agrária, né, na sua base total agrícola, agrária, e acaba então transformando a história da humanidade com esse modo de produção super importante para a história, que é o feudalismo, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Bom, façam aí as suas atividades. Aqui a gente termina módulos 20 e 21. Tarefa de casa, tarefa de classe feita. Dúvidas, estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.